Abra comigo a sua Bíblia no livro de Esther. Livro que recebe o nome de Esther. Capítulo de número 3. O livro de Esther está já bem próximo do livro dos Salmos. Depois de Esther vem o livro de Jó. E em seguida os Salmos. Então, se você tiver dificuldade de encontrar, vai lá para o Salmo, porque todo crente consegue achar o livro dos Salmos. Não consegue? É só voltar, Jó, e em seguida Esther, capítulo de número 3. E eu vou ler alguns versículos com os irmãos do capítulo 3 e alguns versículos no capítulo 8. Quantos encontraram e podem dizer amém? E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decretem-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. Amém? Vamos agora para o capítulo 8, por favor. Capítulo 8, versículos 1 e 2. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Versículo 15, por favor. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real. Com quê? Veste real, azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Diga amém. Agora diga comigo assim: Deus é poderoso para revogar qualquer decreto. Senta um pouquinho. Pode aplaudir ao Senhor. Eu disse aos irmãos domingo que hoje nós iríamos falar sobre decretos revogados. Para a próxima terça, se Jesus não tiver voltado ainda, enquanto eu estudava essa palavra, ele me trouxe uma palavra ao coração. E nós vamos ministrar, e no final da ministração de hoje eu vou lhe dar uma orientação sobre a pregação de hoje em conexão com a pregação da semana que vem, em nome do Senhor Jesus.
tá? Mas o que são decretos? O que é um decreto? Em termos gerais e em termos globais, e respeitado cada sistema jurídico, decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior, seja civil, militar, eclesiástica ou leiga, clériga ou leiga. Decreto é uma determinação assinada por uma autoridade superior. Eu e você recebemos de Deus a autoridade para revogarmos todo e qualquer decreto de maldição estabelecido contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. Se tiver alguém do seu lado e você puder, diz para ele assim: você recebeu a autoridade de Deus. Você recebeu a autoridade de Deus. Presta atenção numa coisa. A Bíblia Sagrada diz que palavras são sementes. Tudo aquilo que a gente fala ou que a gente ouve é uma semente lançada para germinar ou não. Cabe a nós, pelo discernimento de Deus, anularmos palavras ou decretos de destruição, decretos de morte contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos filhos. O termo palavra é um vocábulo, uma expressão do latim parábola. Aquilo que nós falamos ou aquilo que nós ouvimos, palavras, é algo tão sério que em Mateus capítulo de número 12, versículo 33, o Senhor Jesus diz que no dia do julgamento nós seremos julgados pelas nossas palavras. Tem alguém do seu lado? Fala com ele assim: cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você diz. Quando Deus criou a terra conforme nós conhecemos, o que ele usou foi a palavra. Haja. Deus estabeleceu decretos para que a criação fosse estabelecida. Quando a Bíblia nos apresenta Jesus, João capítulo de número 1, versículo de número 1, o texto diz que ele é a palavra. No princípio era o verbo, logos, palavra. E o verbo estava com Deus, palavra. E o verbo, palavra, era Deus. Precisamos ter consciência do poder que há nas nossas palavras. A maioria de nós fala de maneira tagarela. E quando está nervoso, então, quando estamos irritados, falamos sem medir. E o que nós pensamos é: tem sentido, foi na hora do nervoso. Mas a Bíblia diz que há diversas espécies de vozes, palavras, no mundo. E nenhuma delas é sem significação.
Então, é preciso ter consciência das palavras que saem da nossa boca, e preste atenção, é preciso medir bem as palavras que nos são ditas como sentenças para a nossa vida. Precisamos em Deus, e pelo discernimento do Espírito Santo, ter consciência da autoridade que recebemos em Jesus para anular decretos. Vou repetir. Precisamos ter consciência da autoridade que recebemos em Jesus para anular decretos. Não importa em que instância você recebeu uma sentença contraditória, não importa qual o profissional e qual a sua área de conhecimento humano, se você recebeu uma sentença contra a sua vida, você precisa usar a autoridade em Deus para colocá-la diante do Senhor e repreender todo decreto contra a sua vida. Eu estava esta semana conversando com um pastor muito chegado, muito próximo, muito querido. Ele tem um filho, ainda infante, 2, 3 anos. E ele disse para mim: vou te contar um testemunho que eu nunca compartilhei com ninguém. Quando a minha esposa estava grávida do meu filho mais novo, ele disse o nome, num dos exames de rotina do período da gestação, foi diagnosticado que ele tinha síndrome de Down em grau elevado, em nível elevado. Quando o médico me disse isso, ele falou, o médico também disse: eu vou pedir um segundo exame para nós termos certeza deste diagnóstico. E quando pediu o segundo exame, veio novamente confirmando que o filho tinha síndrome de Down em nível elevado. Ele disse que ficou muito triste com a informação, muito preocupado, muito abatido também, e resolveu procurar um segundo médico para obter uma segunda informação, uma segunda opinião, um segundo diagnóstico. E o médico pediu novamente o exame, e o exame veio da mesma forma que os 2 exames anteriores, confirmando que a criança teria a mesma síndrome. E o médico, é um padrão, é rotina, o segundo médico disse para ele: vamos pedir um segundo exame para atestar o resultado, confirmar o resultado. E o segundo exame que o segundo médico pediu, portanto o quarto exame, confirmou novamente que a criança tinha ou teria síndrome de Down em nível elevado. E ele disse que passou todo o período da gestação da esposa sem falar sobre o assunto. Todas as vezes que conversou com Deus sobre isso, conversou em silêncio. E ele disse: eu não abri minha boca uma vez sequer, mas eu estava muito entristecido. No 6º mês de gestação, o médico que acompanhou o processo de gestação daquela irmã pediu novamente o exame, porque estava se aproximando o período de parto, e ele queria saber a condição da criança. E no 5º exame veio novamente a informação que a criança viria com síndrome de Down. E ele disse que uma certa madrugada acordou, a esposa estava dormindo. Ele colocou a mão em cima da barriga dela e disse: Senhor, eu quero que o Senhor estenda a mão agora e cure o meu filho, e quero que ele venha saudável. Quando ele disse isso na oração, a criança deu um chute no ventre da mãe. Ele disse que foi um chute tão violento que a mãe acordou, e ele não disse nada. No dia que ele foi com a esposa para o hospital para o parto, ele disse: Josué, eu fui convicto que a minha criança iria nascer com aquele diagnóstico que o médico já havia
estabelecido a partir de 5 exames. Mas quando ela entrou para o parto, o Senhor falou comigo: eu curei o menino. Vou deixar uma marca, para sempre que você olhar para ele, você se lembrar de que eu aceitei a tua oração. E ele disse: a criança nasceu perfeita, sem nenhum problema. Aí ele disse: tem um sinal na criança, que eu nunca disse nem para minha esposa. Ele disse: vou dizer apenas para você. Todas as vezes que eu olho para minha criança em tal situação, eu lembro do que Deus fez. Tá, eu sei que vocês estão aí dizendo assim: e qual foi o sinal, pastor? Estão ou não estão? Estão. Mesma pergunta que era de me fez no carro. Tá, e qual foi o sinal? Não, ele não disse nem para a mulher dele, disse só para mim. Eu vou dizer para vocês. Mas o fato é que ele se posicionou diante de Deus, diante de um decreto da medicina, e disse ao Senhor: eu quero que o Senhor dê uma ordem contra este decreto acerca do meu filho. E o Senhor acatou a sua oração. Por quê? Porque Deus é perito em coisas impossíveis. Tem alguém do seu lado? Fala assim: Deus faz coisas impossíveis. Vou dar um exemplo antes de a gente entrar aqui na história de Esté. Um exemplo que eu estava lendo hoje à tarde. São detalhes incríveis da Bíblia, e esse, sinceramente, eu nunca tinha percebido, nunca havia percebido. Moisés. Quando Moisés está no Monte Sinai, em Êxodo, capítulo de número 13, o Senhor aparece a ele na sarça que arde em chamas e não se consome, um episódio que a gente conhece, porque os pregadores falam desse assunto muito frequentemente. O Senhor dá uma ordem a Moisés para a libertação do povo de Israel, do povo hebreu que está no Egito sob a servidão do tirano Faraó. Se o irmão lê o Êxodo capítulo 4, versículo 2, o irmão vai ver que Moisés tem na mão uma vara. Diga comigo: uma vara. Só mais uma vez: uma vara. Todo o decorrer da atividade de Moisés para a libertação do povo, o irmão vai encontrar o Senhor falando com Moisés sobre a vara que está nas mãos de Moisés. Nas 10 pragas que o Senhor envia sobre o Egito, o Senhor diz a Moisés: estende a vara que está em tua mão, levanta a vara que está em tua mão. Quando Moisés sai do Egito, em Êxodo capítulo 14, levando o povo agora sob decreto de libertação para possuir a terra de Canaã, quando chega diante do Mar Vermelho, alguém diz a Moisés: Faraó vem atrás de nós. E Moisés vai clamar ao Senhor, e o Senhor fala com ele, Êxodo capítulo 14, versículo 12, o Senhor fala com ele assim: por que clamas a mim, Moisés? Manda que o povo marche. Marcha como? Levanta o cajado que está na tua mão. Durante todo o período do capítulo 3 ao capítulo 13, o que Moisés tem na mão é uma vara. Mas a partir do capítulo 14, o que Moisés tem na mão é um cajado. Enquanto ele era agente de juízo sobre o Egito, ele tinha uma vara. Mas agora ele é o pastor, ele é aquele que cuida de Israel, ele é aquele que liberta o povo hebreu. Então não é uma vara que você tem,
é um cajado. Quando você é agente de juízo, você tem uma vara. Mas quando você é agente de cura e de libertação, você tem um cajado. Cajado na Bíblia fala de autoridade. Muitos atos milagrosos que Deus faz para os hebreus, através de Moisés, são feitos a partir do cajado. Com o cajado ele abre o mar. Com o cajado ele fere a rocha e sai água. O cajado passa a ser o instrumento de exercício da autoridade de Moisés para anular as pragas que vêm sobre Israel no deserto. Quando as serpentes saem no deserto, o texto é claro, Moisés se colocou entre o povo e a praga com o cajado na mão. Autoridade. É preciso que eu e você aprendamos, à luz das Sagradas Escrituras, a nos colocarmos entre o decreto ruim e a situação que vivenciamos com o cajado na mão, usando a autoridade que Deus nos deu. Todo decreto acerca dos seus filhos, você tem autoridade para se posicionar com o cajado na mão. Maridos, todo decreto acerca da sua esposa, você tem o cajado, você tem autoridade para se posicionar diante de Deus com o cajado na mão, usando a autoridade. Esposa, a senhora tem um cajado, uma autoridade, como aquela que cobre os filhos espiritualmente e como aquela que circunda o marido espiritualmente, exercendo autoridade diante de Deus. A questão é compreender isso à luz das Sagradas Escrituras. Vamos lá. Esther e Mardoqueu. Eles são grandes exemplos de decreto revogado. Quem é Esther? Órfã. Judia, órfã. Cativa de guerra. O povo judeu está espalhado nas províncias do Império Medo-Persa. Haviam sido levados desde o período do cativeiro. Muito provavelmente Esther nasce no cativeiro. Presta atenção nisso. Ela nasceu escrava. E em algum momento ela perde os seus pais e Mardoqueu assume a paternidade de Esther. Quem é Mardoqueu? Judeu, escravo. Já havia alguém dizendo que Mardoqueu era uma autoridade do rei. Não. Só lê direitinho. Ele se torna, mas ele é um escravo na porta do palácio, mendicando favores do palácio. Há um momento que surge uma crise no reinado de Assuero, e diga-se de passagem, Assuero é um dos reis mais poderosos da história. Quando surge uma crise, Assuero destitui a rainha Vasti por desonra e quebra de autoridade. E a Bíblia diz que Assuero emite um decreto. E no decreto, Assuero estabelece que as virgens do reino deveriam apresentar-se a ele para que ele escolhesse aquela que seria a sua rainha. As mulheres que vão desfilar são filhas dos reis, dos governadores, dos conselheiros, dos juízes, dos sátrapas, do rei.
Mardoqueu, quando fica sabendo do decreto para uma rainha ser eleita, o que ele faz? Um escravo com visão de oportunidade foi lá no palácio e inscreveu Esté, a órfã, escrava, para que ela fosse candidata a rainha. Uma das características de Mardoqueu, é a habilidade em perceber uma oportunidade que Deus está criando. Os irmãos conhecem a história, eu não vou tomar tempo nesse aspecto da história. Esté é escolhida como rainha do Império Medo-Persa. Quando ela vem desfilando na carruagem, a Bíblia diz que o rei lhe estendeu o cetro. Diga comigo, o rei lhe estendeu o cetro. Esté é declarada rainha, só que no mesmo período é exaltado, é elevado um homem chamado Amã. Amã se torna no império o homem mais poderoso depois do rei. Ele é uma espécie de primeiro-ministro. É tanto que o capítulo de número 3, versículo 2 do livro de Esté diz: Amã é tão elevado diante do rei, que o rei emite um decreto que agora, quando Amã passasse, todas as pessoas deveriam curvar-se diante dele. Mas quem é Amã? O texto diz que Amã é um agagita. Presta atenção numa coisa, na Bíblia nenhuma citação é sem propósito. Na Bíblia nenhuma citação é sem propósito. Nem isso, Amã o agagita. O agagita aqui não é sem propósito. Para você entender a birra de Amã contra Mardoqueu, porque Amã, assim que assume a cadeira de poder, a primeira coisa que ele faz é pedir ao rei a destruição dos judeus. Porque Amã é filho de Agag. Quem é Agag? Agag é rei dos amalequitas. Tá, e aí, pastor? Agag foi o rei que Samuel, o profeta, matou ao fio da espada no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 33, completando uma missão que Saul fez pela metade. Samuel vai lá e elimina Agag. Posteriormente vem o cativeiro, o povo é espalhado, e entre eles estão os descendentes de Agag, Amã. Quando Amã chega no império e ele vê os judeus, diz assim: foi um profeta judeu que matou o meu pai, o meu ancestral, e agora eu sou o homem mais poderoso do Império Medo-Persa. Agora os judeus me pagam, é a hora da minha vingança. Porém, Mardoqueu não é um judeu lerdo, desavisado. Mardoqueu permanece atento aos movimentos do império. A ira de Amã contra os judeus é tão violenta que ele, capítulo 3, versículo 13, ele determina a morte de todos os judeus do império no mesmo dia e na mesma hora. Ele consegue marcar o dia do extermínio dos judeus. O último mês do ano, mês de Adar, é o mês que ele estabelece para que os judeus sejam exterminados. Está capítulo 3, versículo 13. Mas Mardoqueu percebeu a movimentação no império. Tem alguém do seu lado? Fala com ele assim: fica atento ao que acontece perto de você. Fica atento.
Quando Amã percebe a movimentação para extermínio do seu povo, Mardoqueu, aliás, ele começa agora um trabalho profundamente, altamente espiritual para revogar o decreto. O rei assinou o decreto. E olha bem para mim, entre os medos e os persas havia uma tradição que o decreto do rei não poderia ser revogado. A sentença está dada e não vai ser anulada. Não tem mais esperança, não tem mais expectativa, não tem para onde recorrer. Chegou no último nível, chegou na última instância. Presta atenção, a última instância dos homens é aqui, mas a instância de Deus começa acima das nuvens. Aleluia! Ele revoga o decreto. Sua Bíblia está aberta? Vamos para o capítulo 4. Quais são os atos de Amã, de Mardoqueu, para revogar o decreto que lhe destruiria? Do capítulo 1, do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, você vai perceber algumas atitudes de Mardoqueu. O texto diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes. Primeiro ato meu e seu para revogar um decreto: humilhação. Humilhação. O que é humilhação? Humilhação é aceitar ser menor do que o problema por um tempo, a fim de alcançar a solução. Mas pastor, peraí. A fé me diz que eu sou maior do que todos os problemas. Presta atenção. Ser maior não significa estar sempre por cima. Às vezes é preciso aceitar descer o nível e permitir que alguém te veja de cima para baixo. Nós temos muita dificuldade de aceitarmos a humilhação, mas entende esta noite, muitas vezes a humilhação é uma estratégia para revogar o decreto que foi emitido contra você. E nos atos de humilhação de Mardoqueu, primeiro, ele rasga as suas vestes. Segundo, vestiu-se de saco e de cinza. Ei, as pessoas criaram uma espécie de roupa de saco para mostrar humilhação no nosso tempo, mas umas roupas de saco cara para valer. Tem uma loja especializada em roupas de saco no Brasil. Nos aeroportos você encontra um vestidinho besta de saco, custa 1.200 conto. Porque a gente pensa que a roupa de saco que eles usavam aqui era grife. Não, a roupa de saco era feita normalmente de couro de animal curtido, e na parte interna haviam instrumentos de humilhação, em alguns casos até espinhos, para que em cada movimento que ele fizesse, aquilo fustigasse a sua carne. Era uma expressão de angústia, de vergonha e até de derrota, de pedido de misericórdia. É um ato de humilhação extrema. E presta atenção, se expôs, ele saiu pelo meio da cidade. Ele não se humilhou e se escondeu. Ele se humilhou e foi para a praça da cidade. No dia que eu fiz um propósito, um dia desse atrás, e eu disse aqui para os irmãos, todo mundo sabe que eu gosto do meu cabelo. E eu gostava da minha cabeleira. E ela vai demorar um pouquinho de voltar para o ponto onde ela estava.
E no dia que eu fiz um propósito com Deus de tirá-la, e no período de 21 dias eu passei a navalha 7 vezes, 8 vezes, 8 vezes. O meu plano era fazer isso, eu já tinha dito. Pastor Osni vai pregar algumas terças, pastor José Luiz vai pregar outras terças, pastor Manassés vai pregar outras terças, Jones vai pregar outras terças, e eu vou ficar escondido e recolhido, porque eu não quero que ninguém me veja na condição que eu estarei. Para começar, eu disse a Jones: no dia que eu for tirar meu cabelo, você vem comigo, porque eu acho que eu vou entrar em depressão. Não vou dar conta de ver a cena. Mas enquanto eu estava vivendo o processo, e o cabeleireiro sentiu, eu acho que ele sentiu mais do que eu. Ele falou: rapaz, tem certeza? Rapaz, não vou fazer não, velho. Isso faz, rapaz, foi um propósito. Vou fazer porque é um propósito, eu não vou me meter no seu propósito. Mas enquanto eu estava fazendo aquilo, na minha alma estava sendo ministrada: este não é um ato para ser feito e você se esconder. É um ato que de alguma forma sirva para comunicar alguma mensagem para alguém. Uns me criticaram, uns disseram que estava muito feio, e estava mesmo. Espalhou a notícia que eu estava fazendo um tratamento de saúde e por isso meus cabelos foram embora. Virou A questão era entre eu e Deus, e a questão aqui de Mardoqueu era entre ele e Deus. Ele fez um propósito de humilhação e não se escondeu. Ele foi para a praça da capital, Suzã, no seu ato de humilhação. E mais, a Bíblia diz que ele clamou com grande e amargo clamor. Sabe o que é amargo clamor? É aquela dor de alma que a sua boca amarga. De alguma forma você escova os dentes, lava a boca, coloca doce, mas há um amargo que não é da língua, há um amargo que é do estômago, é do intestino. Suco gástrico está bombardeando o seu organismo e a boca está amargando por causa do seu estado de humilhação. Quem está disposto aqui a revogar decreto? Levanta assim a mão. Segredo: humilhação. A Bíblia diz ainda, nos versículos de número 3, que onde chegou a notícia houve grande luto, jejum, choro, lamentação. E em muitos lugares os judeus se jogavam ao chão em pranto. Se o decreto é pesado, a sua postura precisa ser radical para revogá-lo. Só quem já experimentou batalhas vencidas. O que é batalha vencida? Aquela que você sabe que você não tem como reverter. Fato consumado, não dá para revogar. A última notícia já saiu, não dá para fazer nada. Só quem sabe o que é amargo na boca sabe o valor da humilhação para revogar uma situação. E Deus vai ouvir o teu clamor, porque a Bíblia diz que Ele exalta os humilhados. Primeiro segredo: humilhação. Fala com a pessoa perto de você assim: se for necessário, se humilha. Não vou me humilhar. Não vou dar esta ousadia, porque eu tenho a razão. Razão sem paz não é vitória. Se humilha
Deus te dá a paz e Ele resgata a tua razão. Está me entendendo? Diga amém. Segundo segredo que Mardoqueu nos ensina para revogar decreto. Vamos lá. Primeiro, qual é? Humilhação. Segundo, esse aqui é para provocar. Saia da zona de conforto. Se você quer revogar decreto, eu não estou falando só de decreto de governo, decretos de médicos, decretos de juízes, não, eu estou falando de qualquer sentença que a sua vida esteja vivenciando. Você pode revogar o decreto com humilhação. E segundo, saia da zona de conforto, rejeite a situação, se oponha contra ela, na autoridade do nome de Jesus. Lá vai. Não aceite perder sequer uma agulha para o inimigo, porque quando você cede uma agulha, Satanás quer levar tudo que você tem. Se posicione com o cajado na mão. Aquilo que eu dou é uma coisa, aquilo que eu decido entregar é uma coisa, mas aquilo que o inimigo quer me tomar é saque, é roubo. O texto diz que Amã conseguiu que, além de matar os judeus, todas as suas riquezas fossem confiscadas. Diga comigo: eu declaro, em nome de Jesus, aquilo que é meu não será tomado. Repete: não será tomado. Repete: não será tomado. Agora, isso requer algumas posturas. Por exemplo, Esté agora é rainha. E como rainha, não sei se vocês já perceberam, Esté está na zona de conforto. Ela está bem. Ela está no palácio. Para começar, ninguém sabe quem é Esté. Ninguém sabia que Esté era judia. Tanto é que é no capítulo 8, versículo 2, versículo 1, que Esté apresenta Mardoqueu ao rei. Aí a Bíblia diz assim: e ela disse ao rei quem ele era. Ela estava lá no palácio, escondida como rainha, sem dizer quem era o tio que cuidou dela e lhe fez chegar lá. Quanta gente que é honrada, mas não reconhece quem lhe permitiu chegar na posição que está. Está lá. E o capítulo 4, versículo 7 até o versículo 12 do livro de Esté, capítulo 4, versículo 7 ao 12, diz assim, ó: e saindo Atá a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pela morte dos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para que as mostrasse a Esté e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na presença do rei pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Olha só. Então falou Esté a Atá e disse: vai e dize a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao pátio do rei, ao pátio interior do rei, sem ser chamado, não há uma sentença outra senão a morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada à presença do rei. Vamos entender?
Mardoqueu soube a notícia do decreto e ele se rasga, ele entra em humilhação. E a Bíblia diz que ele foi para a porta do palácio. Quando ele chega na porta do palácio, Esté ficou sabendo que Mardoqueu estava na porta do palácio vestido de saco. E ela pegou vestes no palácio e disse àquele que cuidava dela, ao eunuco que cuidava dela: leva e veste Mardoqueu. Quando o rapaz chega e diz: está aqui vestimentas que a rainha Esté mandou para que tu te vistas. Mardoqueu disse assim: não é roupa nova que eu quero. Eu quero que a vida do meu povo seja preservada. Leva para Esté a sentença do rei. Leva para Esté o texto de Amã pedindo a vida do rei. E o camarada levou. E quando chegou na mão de Esté, que ela leu o pedido de Amã pela vida dos judeus e a sentença do rei determinando a morte dos judeus, olhe a resposta de Esté: eu não posso fazer nada, não vou me envolver no problema. Ela diz assim: todo mundo sabe que entre os persas, se alguém aparecer diante do rei sem ser chamado, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro, a sentença é a morte. O que está dizendo é: tem 30 dias que o rei não me chama e eu não vou me arriscar. Eu não vou aparecer diante do rei sob o risco de perder minha regalia e minha segurança. Quer ver que a resposta foi essa? Continua lendo comigo para você ver a resposta de Mardoqueu no versículo 13 e no versículo 14. Então Mardoqueu mandou dizer a Esté: não penses no teu coração que porque tu estás no palácio do rei, tu serás a única a escapar. Ei, não pense que só porque você tem o privilégio de estar um degrau acima, os problemas não te alcançam. Olha o versículo 14: porque se tu te calares de todo nesse tempo, se tu não se manifestar para dar socorro ao povo de Deus, socorro e livramento Deus levantará de outra parte. Mas entende uma coisa: tu e a casa do teu pai perecerá. Aí Mardoqueu diz assim: quem sabe não foi para este tempo que Deus te elevou ao trono. Tem gente aqui? Deus não te honra para inchar a tua vaidade. Deus te honra para um propósito. Esté não queria me arriscar agora. Agora que eu sou rainha, você acha que eu vou me expor? Posso fazer nada, a não ser que o rei me mande chamar. Mardoqueu diz assim: não pensa no teu coração que só porque você é rainha, você vai ser a única a escapar. Porque vai chegar a notícia para o rei que você também é judia. E o detalhe: ainda que o rei te ame, ele não poderá te poupar, porque ele assinou um decreto. E a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. Você vai junto. Agora, quem sabe não foi para este tempo que Deus te colocou aí? Por que você está no lugar que Deus te colocou? Ou você pensa que foi só promoção, que Deus brinca de dar sucesso? Agora, olha a frase profética de Mardoqueu: se tu não fizeres nada, de outra parte, Deus levanta socorro para o seu povo. Aponta para alguém do seu lado e fala assim: Deus vai te enviar socorro. Deus vai te enviar socorro. Você que está em casa, Deus vai te enviar socorro. Deus vai te enviar socorro. Saia da zona
de conforto. Aceite se movimentar para que a sentença seja revogada. Faça a sua parte. Terceiro, lá vai. Proclame um jejum. Quer revogar decreto? Proclama um jejum. Olha o que diz o texto no capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17. O capítulo 4, versículo 15 a 17. Então disse Esther que voltassem a Mardoqueu e dissesse: vai, aleluia, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Suzã era a capital. E jejuai por mim. Ajunta todos os judeus e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia e de noite. E também eu, aqui no palácio, e as minhas servas jejuaremos juntas. Isso aqui é extraordinário. E ela diz: e depois do jejum eu irei ter perante o rei, ainda que isso seja contra a lei. Mas olha a frase, para mim essa é a chave, essa é a frase chave. E se eu morrer, morri. Quando você entra na presença de Deus em jejum e oração, você perde os teus medos. E se eu morrer, morri. E o texto diz: então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Olha para o seu pastor. Se posicione diante de Deus com jejum e oração. O decreto vai ser revogado. A sentença vai ser quebrada. A força do inimigo vai ser destruída. Eu poderia citar alguns exemplos de oração e jejum revogando decretos. Vou só citar, não vou comentar. Esdras capítulo 8, versículo 21 a 23. Quando Esdras recebe do rei Ciro autorização para voltar a Judá, guiando o povo de Judá e as suas famílias para Jerusalém, Esdras diz assim: eu tive vergonha de pedir ao rei soldados e escolta para nos proteger, porque eu havia dito ao rei que o nosso Deus nos guarda onde quer que passemos. Então convoquei um jejum de 3 dias e todo o povo jejuou. Aí o versículo 23 de Esdras 8 diz assim: e todos nós, pois, jejuamos e oramos, olha que coisa linda, pedindo isto ao nosso Deus, e Ele se moveu pelas nossas orações. A oração move o braço de Deus. Poderia citar para vocês Joel 2, 15 a 17, quando o Senhor diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. É uma santa convocação, uma convocação solene, para que toda a nação jejue e ore. Você já leu o primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9? E Jabes foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. A palavra Jabes significa sofrimento, dor. Aí o texto diz: ele fez uma oração, e na oração ele disse: que o Senhor me abençoe muitíssimo e amplie as minhas fronteiras,
esteja sobre mim a sua mão, e não permitas que a minha alma seja afligida pelo mal. Aí o texto diz assim: e Deus lhe concedeu tudo que ele havia pedido. Ore, o Senhor vai te conceder. Ore, a resposta vem. Quando Neemias recebe a notícia da destruição de Judá, Neemias capítulo 1, versículo 4 ao 10, a Bíblia diz que ele para orar e chorar. E no capítulo 2, quando ele comparece diante do rei, o rei diz: pede-me, dize-me o que tu queres, porque oração e jejum quebra o coração daquele que tem a resposta ao seu respeito. O problema é que a gente não tem o hábito de jejuar e orar. Ana não venceu o seu processo no grito. Ana não saiu na mão com Penina. Ana não mediu forças. Ana orou diante do altar. Daniel na cova dos leões. Ananias, Misael e Azarias na fornalha de fogo. Se eu e você aprendermos o caminho da oração, presta atenção, você vai perceber que milagres, antes de serem concebidos no mundo físico, são concebidos no ventre da oração. Proclame um jejum, humilhação. Saia da zona de conforto. Proclame um jejum. Já estou terminando. O que acontece? Presta atenção. Em quarto lugar, autoridade espiritual para entrar na presença do rei. Depois do jejum, Esté tem coragem para comparecer diante do rei, mesmo sem ter sido chamada, mesmo sabendo que pode morrer. Diga comigo: a oração, repete, a oração tira os meus medos. A oração tira os meus medos. Capítulo de número 5. Esté vai à presença do rei. Versículo de número 1. Ela vestiu-se de vestes reais. E o interessante, ela diz o texto assim: ao terceiro dia Esté se vestiu de trajes reais. Ela não foi depois do jejum, ela foi em jejum. Vestiu-se de vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do palácio do rei. E o rei estava sentado sobre o trono real na casa real, defronte da porta do aposento. Presta atenção, ela recebeu a autoridade espiritual pela oração e pelo jejum, mas ela não invadiu a sala do palácio. Ela se colocou à porta da sala do rei e esperou ser percebida. Você está orando? Você está jejuando? Espere ser chamado, porque Deus vai provocar isso. Vou repetir: Deus vai provocar isso. Olha o versículo 2: e sucedeu que vendo-a o rei, e a rainha Esté, que estava no pátio, olha que coisa linda, ela achou graça, alcançou graça aos olhos do rei. Quando nós entramos, presta atenção nisso, quando você entra na presença de Deus, você pode entrar na presença de qualquer homem. Quando você entra na presença de Deus, Ele te dá graça para entrar em qualquer lugar. Esta igreja precisa dar glória a Deus, precisa celebrar, precisa magnificar. Deus está te dando um show de revelação para sair da crise que você está. Não sei qual a acusação, não sei qual o decreto, não sei qual a sentença, mas eu sei que Deus inclina o coração do rei. Está escrito. Ela
achou graça aos olhos do rei. E a Bíblia diz assim: e o rei estendeu o cetro para Esté a segunda vez. Qual foi a primeira? Quando o rei estendeu o cetro para ela ser rainha. Agora o rei estende o cetro a segunda vez para que ela entre na sua presença e quebra o risco de ela ser morta. O cetro foi estendido. E olha só, quando Esté entra na sala do rei, está no versículo de número 3. O rei diz assim: o que você quer, rainha? Qual é a tua petição? Pede-me, e até metade do reino eu te dou. Fala sério. Fala sério. Irmão, eu estou falando de um camarada que era rei sobre 127 províncias. 127 países estavam debaixo do seu comando. E ele olha para a rainha, olha bem para mim, órfã, cativa, escrava, e diz assim: me diz o que você quer. Qual é a sua petição? Até metade do reino eu te dou. Ei, unção, graça, alcançada pela oração e pelo jejum. Oração e jejum faz os caminhos se abrirem para você. Quando você chegar, as barreiras vão caindo por terra, as portas vão se abrindo. Agora, olha a inteligência de Esté. Ela não chegou dizendo: eu sou judia e o maldoso Amã armou contra mim. Não. Ela disse assim: se eu achei graça aos olhos do rei, se o rei de fato se agrada de mim, versículo 4, se parece bem ao rei me atender, não é metade do reino que eu quero. Eu só quero que o rei vá no meu palácio para um banquete comigo. E gostaria que o rei levasse consigo o poderoso Amã. O rei diz assim: corre, avisa a Amã que se apresse, porque iremos ao palácio da rainha para um banquete. Ô mula inteligente, menino, o sabedoria violenta. Quando Amã recebe a notícia, Amã corre para a mulher dele, Zeres, e diz assim: estou com moral. Como assim? A rainha chamou o rei para um banquete e não chamou mais ninguém, só eu. Zeres falou assim: agora você cresceu, e já que você cresceu diante do rei e diante da rainha, pede ao rei permissão e enforca logo Mardoqueu. Antes de matar o resto, elimina ele. Amã foi pronto para fazer o pedido. Só que o banquete é da rainha, Amã não pode falar nada, quem fala é a rainha. E na hora do banquete, o rei chega para a rainha e diz assim: diz o que você quer. Qual é a sua petição? Até metade do reino eu te dou. A rainha diz assim: nada mais, ó rei, eu quero, se parecer bem aos teus olhos, que amanhã o rei outra vez venha na minha casa para banquetear comigo. E eu gostaria que o poderoso Amã estivesse junto. Amã volta para casa e diz para Zeres, agora ele chama Zeres e os seus amigos, e diz: eu cresci. Está no texto. Além de eu ter sido chamado para um banquete hoje, fui chamado para um banquete amanhã. Zeres diz: aproveita e amanhã, antes do banquete, enforca Mardoqueu. Amã diz assim: prepara a forca, manda fazer.
50 côvados, 25 metros de altura, que é para toda Suzã ver, todo judeu em toda a região da cidade é para ver Amã, Mardoqueu pendurado. Só que, e eu vou terminar, só que naquela noite, Jeová tirou o sono do rei, antes do segundo banquete. O rei não dorme. Ei, quando chega a hora de Deus revogar decreto, alguém vai ficar sem dormir. E como o rei não consegue dormir, ele chama os escribas e diz: pega aí as crônicas e lê. E os cronistas vão lendo as crônicas e encontram lá o dia que Mardoqueu, o judeu da porta do palácio, ouviu 2 soldados conversando e planejando matar o rei, e denunciou. Quando ele denunciou, o rei mandou averiguar e viu que era verdade, e os soldados e os conspiradores foram mortos. Aí o rei pergunta aos cronistas: o que foi feito a Mardoqueu pelo livramento da minha vida? E alguém disse: aqui não consta nada, majestade. E o rei disse: tá bom, vou dormir. Quando o rei está dormindo, o texto diz assim: de manhã bem cedinho. Diga comigo: de manhã bem cedinho. Irmão, de manhã bem cedinho é bem cedinho mesmo. É tanto que o texto parece redundar, reforça: de manhã bem cedinho. Amã foi e bateu na porta do palácio do rei, na porta do quarto, porta do aposento, diz o texto. O que Amã queria? Amã foi de madrugada pedir ao rei autorização para enforcar Mardoqueu. O que Amã não sabia é que Deus já estava revogando o decreto lá em cima. Quando o rei acorda, fala: mano, espera, antes de você falar, o que o rei deve fazer com um homem a quem ele decidiu honrar? Amã está tão cheio. Eu jantei ontem na casa da rainha, vou jantar hoje à noite. Quem mais o rei desejaria honrar senão eu? Majestade, o homem a quem o rei deseja honrar deve ser vestido de veste real. O diadema do rei deve ser posto na sua cabeça. O cavalo do rei deve ser selado e ornado para este homem. E o rei deve ordenar a um dos príncipes do império que desfile nas ruas e avenidas da capital, declarando: isto se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei disse: tá aí, gostei da ideia. Pega o cavalo do rei lá no Aras, coloca a ornaria do rei sobre o cavalo, vai lá na porta e chama o judeu. Está escrito assim, não é chama Mardoqueu, é chama o judeu Mardoqueu. É para lembrar aquele que você deu decreto para matar. Chama o judeu Mardoqueu, veste ele com a veste real, coloca nele o diadema do rei, coloca ele em cima do cavalo, e aproveita que você está aqui, para não ter que chamar ninguém em casa, e você mesmo sai puxando o cavalo pela rédea, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. A casa caiu. O cara até ontem estava esnobando, agora vai puxar o cavalo do rei com Mardoqueu montado no cavalo. O texto diz que quando Amã terminou o processo, aquele processo, ele correu para casa envergonhado. E quando ele chegou em casa envergonhado, ele disse para a mulher dele o que havia acontecido. E a mulher dele diz assim: em verdade te digo que tu começastes a cair diante do judeu Mardoqueu. Ou seja, o decreto começou a ser mexido. Diz para a pessoa do seu lado assim: Deus está mexendo
na tua situação. Aleluia. Só que enquanto Amã está chorando aos pés de Zeres, o que aconteceu? Fui humilhado. A Bíblia diz assim: chegou a carruagem do rei para levá-lo para o banquete com a rainha. Sabe o que significa isso? Não deu tempo montar uma estratégia de reação. Quando Deus começa a mexer no decreto para te livrar, Ele não dá tempo ao inimigo de montar estratégia contra você. Aí no capítulo de número 5, capítulo 6, chega Amã, capítulo 7, Amã, o rei, diante da rainha. E a Bíblia diz que quando o rei chega diante da rainha, capítulo de número 7, versículo 1 ao versículo 10, o rei de novo, não, o rei está encantado, ele está derretido, porque de novo ele diz assim: qual é a tua petição? Até metade do meu reino eu te darei. Esté diz assim: a minha petição, ó rei, se te parecer bem, é pela minha própria vida. Eu te peço pela minha vida, que a minha vida seja salva, e a vida do meu povo, porque alguém do teu reino e do teu governo conseguiu induzir o rei a emitir um decreto pela destruição do meu povo. Está escrito aí. A Bíblia diz que o rei se levantou da mesa com ira. E quando o rei se levanta com ira, ele pergunta para a rainha: quem é este que ousa contra a vida da minha rainha? Ela olha e diz assim: o poderoso Amã, ó rei, ele te ofereceu 10.000 talentos de prata pela minha vida e pela vida do meu povo. A Bíblia diz assim: e Amã viu que o fim já estava decretado. O rei se levantou irado e saiu de dentro da sala, e a Bíblia diz que o rei foi passear no jardim do palácio. Tomado de ira, o rei está lá fora, fungando igual um caititu, nervoso. O cara ia me induzir a matar minha mulher. Quando Amã percebeu que o mundo estava desmoronando, a Bíblia diz que ele se lançou em cima da cama, em cima do leito da rainha. Está escrito aqui, capítulo 7. Ele se lançou sobre o leito da rainha, pedindo misericórdia. Tem compaixão da minha vida. Só que coincidiu que quando Amã se lança na cama da rainha para pedir misericórdia, o rei entrou de volta no palácio. E o rei diz assim: além de me induzir contra a vida da minha rainha, ele agora quer seduzir a rainha na minha frente. Tirem-no daqui e executem. Quando Amã é retirado, alguém chega para o rei e diz assim: tem uma forca montada na praça da cidade que Amã mandou fazer para enforcar Mardoqueu. Hoje o rei disse: vai lá e enforca ele na forca que ele fez para Mardoqueu. Faz o teu inimigo cair na armadilha que ele mesmo montou. Faz o inimigo cair no buraco que ele mesmo cavou. Faz ele se condenar na sentença que ele mesmo proferiu. Eu vou usar uma expressão popular e me permita: Deus vai
virar a mesa em teu favor. Deus vai, vou usar mais popular ainda, me permita, Deus vai virar o jogo ao teu favor. Deus vai reverter as coisas em teu favor. Aonde você não vê luz, Deus vai te mostrar sol. Aonde você não vê esperança, Deus vai te mostrar vida. Aonde você não vê chance, Deus vai te dar a vitória. Eu decreto na autoridade da palavra que estou pregando, você vai vencer, porque Deus está dando uma ordem ao teu respeito. Arabagai, show e avassuri remandura mandagadagai. Fique de pé, por favor. Quarto lugar, e eu não vou tomar tempo. Diga comigo: a hora da honra. Repete: a hora da honra chegou. Aponta para alguém perto de você e faz assim: a hora da honra chegou. Se você puder, se não puder, não toca na pessoa. Mas se for alguém seu, está com você, dá uma sacudidela de leve e faz assim: Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui. Naquele mesmo dia, capítulo 8, versículo 1. Deu o rei Assuero à rainha Esté toda a casa de Amã, inimigo dos judeus. Faz o que você quiser, a propriedade deles é tua. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esté tinha declarado quem era ele. Olha lá, no capítulo 3, o rei tirou o anel e deu a Amã. Agora, e tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. A posição de autoridade foi transferida. E o texto diz assim: e Esté encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esté perante o rei, e se lhe lançou aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. Terceira vez, e estendeu o rei o cetro para Esté. O número 3 na Bíblia fala do próprio Deus, que é triuno. Fala de Deus envolvido na questão. É incrível que o livro de Esté é o único livro da Bíblia que não aparece a palavra Deus. Sabia? No entanto, você vê Deus agindo em cada detalhe. 3 vezes o rei estende o cetro e diz a Esté: não posso revogar o decreto, mas eu vou emitir um novo decreto, autorizando ao teu povo em toda parte, em todo lugar, em toda cidade e província, que se prepare para o dia e se arme e se defenda e proteja suas famílias e suas propriedades. A Bíblia diz, pastor Manassés, que o decreto do rei chegou com tanta força que muitos que não eram judeus se converteram ao judaísmo, porque descobriram o privilégio que o povo de Deus tinha no reinado de Assuero. Deus vai mudar a situação. Tem gente que vai desejar ser como você, porque Deus vai tirar a autoridade, a ousadia do teu inimigo e vai colocar na tua mão. Você vai vencer, você não vai ser envergonhado. Joel capítulo 2 versículo 26: e vós comereis e vos
vos fartareis, e sabereis que eu, o Senhor, estou no meio de vós. Olha só, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vou repetir, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Diga comigo, vamos lá. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Recebe esta palavra, recebe esta palavra. Decreto revogado, sentença quebrada. Você vai vencer.